Bom dia, amados irmãos, queridos ouvintes. Nos encontramos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Arthur Fernandes Rezende, sou professor na classe da Escola Bíblica Dominical, nossa EBD, da nossa querida Igreja Batista Central de Trindade, igreja presidida pelo pastor Gerson Moreira. E neste momento, nesta manhã, ou neste momento que você está assistindo, nós iremos compartilhar de mais um estudo da nossa literatura, do nosso trimestre, tem como título A Vida de Paulo. Já estamos na lição 4, na quarta semana desse estudo, e hoje o título é O Cristo Cósmico. Então, veremos sobre o tema A Vida de Paulo e o título do estudo de hoje, O Cristo Cósmico. O autor dessa literatura é o falecido, saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. E ele nos deixou esses estudos, essa literatura, e estaremos meditando então nela no dia de hoje, nesse momento. E antes de iniciarmos, gostaria de orar com todos, irmãos, aqueles que estão ouvindo, para compartilharmos nesse momento com Deus. Nesse momento também esteja orando, pedindo a Deus, levando a Deus o seu pedido, o seu agradecimento, seu motivo de livramento, e que possamos a cada dia rogar ao Senhor para que Ele salve nossas vidas, para que Ele traga cura para nossas almas, nossos anseios, também a resposta para esse momento difícil que estamos passando, e que estejamos sempre aos pés do Senhor, para dele termos a nossa resposta, para dele termos a nossa solução. Estaremos orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos reunidos na Tua presença, para aprender, para ouvir da Tua voz, aprender na Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, ser canais, instrumentos Seus, Senhor, para também anunciar a Tua palavra, a Tua boa nova, Senhor, o Teu bom evangelho a todo aquele que está ao nosso redor. Que possamos ser luz, Senhor, em meio a esse mundo de trevas. Dá-nos Tua graça, Teu entendimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto Tens feito em nossas vidas. Seu Deus, com aqueles nossos familiares que precisam de Ti, Senhor, para o físico, Senhor, para a sua enfermidade. Ser com aqueles também que precisam, Senhor, para a sua alma, para o seu espírito. Também aquelas pessoas que nesse momento necessitam do consolo, do conforto, dada a separação, Senhor, dada, Senhor, a morte que nos vem acometido. Dá-nos, Senhor, Teu amor, Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nesse estudo, o autor nos leva a compreender dois aspectos, né? Paulo vai trazer, então, um novo aspecto sobre quem é Cristo, e estaremos compreendendo em que dois aspectos é esse que o apóstolo Paulo está trabalhando sobre a vida de Cristo, quem é Cristo. Então, primeiramente, nos é apresentado um Cristo, né, do lado religioso, com aquele Salvador pessoal. Sabemos que Cristo é o nosso Salvador pessoal, é o nosso mediador. Mas aqui o apóstolo Paulo está trazendo, vai trazer na carta aos Efésios, né, que é o texto básico para a nossa lição, para o nosso estudo dessa semana, foi essas leituras que fizemos, e nele nós vimos que Cristo é um Senhor para além do meu pessoal, para além do meu interior, da minha individualidade. Cristo também é Senhor do mundo, Cristo também é Senhor do universo. Então, tudo foi criado por Ele, para Ele. Ou seja, Ele é além de um Salvador pessoal. Ele vai além dessa esfera. Então, aqui, primeiramente, nos é anunciado que o Cristo como Salvador pessoal. E em Apocalipse 3:20 nós lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e entrarei, e ele comigo. Ou seja, Cristo está à nossa porta, Cristo está para nos salvar, Ele tem poder para nos salvar. Então, Cristo, primeiramente, Ele é este Salvador pessoal, Ele é este quem pode tirar o pecado das nossas vidas. Então, Jesus se apresenta como aquele que quer se aproximar de nós, quer dividir conosco uma refeição. Ou seja, Jesus está se apresentando como esse Salvador pessoal. Mas outro aspecto também da ação de Jesus é que Ele próprio é o Senhor do universo. Então aqui o apóstolo Paulo vai trabalhar esse conceito agora ali primeiramente com os irmãos em Efésios, mas também conosco nos dias de hoje. Outro aspecto que nós temos é que ele é o Senhor para além da vida na terra.
Com isso, seu ministério, com isso, no início do seu ministério, Jesus já anuncia que é chegado o reino dos céus. Em Mateus 10:7, ele já começa a anunciar. Ele também afirma que na casa de seu Pai, na casa de Deus, há muitas moradas. Ou seja, estamos falando de um reino, de um local também, além do qual nós vivemos, nós enxergamos, nós compreendemos nos dias atuais. Ou seja, Jesus é o Senhor do universo, ele é um Senhor cósmico, como afirma o título da nossa lição. Com essa afirmação, temos esse estudo de hoje, como Paulo vai apresentar o Cristo, o Jesus, como um cósmico, o dono de todo o universo. Então vamos ler primeiramente a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3, versos de 4 a 12, que servem para nortear nosso estudo. Nosso estudo ele vai estar baseado, esse estudo foi baseado nos 3 primeiros capítulos, Efésios 1, 2, 3. Então, vamos estar lendo os versos 4 a 12 do capítulo 3. Ao lerem isso, vocês poderão compreender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. A mim foi concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, me foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, Efésios 3, 4 a 12, ele está aqui nos trazendo a palavra de Deus. E Paulo quer apresentar aqueles irmãos no passado, a nós hoje também, sobre o mistério de Cristo, que por meio do Espírito Santo todos temos acesso ao seu reino. Um reino que é apresentado no Apocalipse, por exemplo, como novo céu e nova terra. Ou seja, Cristo ele é o Senhor desse novo reino, ele é o dono desse reino, então ele é Senhor sobre todo o universo. Então Cristo, autor e sustentador da criação, é o primeiro ponto que nós iremos passar nesse estudo. O mundo em que vivemos não é um mundo idealizado por Deus para nossas vidas. Deus criou um mundo bom, um mundo perfeito. E no fim sabemos que Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom. Gênesis 1:31 afirma isso. Deus se mostra satisfeito com o mundo criado, que ele criou em primeiro momento. Mas devido ao pecado, até mesmo a natureza geme, estremece, aguardando de forma redentora o retorno de Jesus. Ou seja, o mundo hoje geme, estremece, como temos a afirmação bíblica, o mundo jaz no maligno. E vejamos em Romanos 8, 19 a 23. A natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos da redenção do nosso corpo. Ou seja, Romanos 8, 19 a 23 fala que toda a natureza ela aguarda, ela geme a revelação final, o retorno de Cristo, em que irá
de forma final, nos levar para o seu novo reino, para a sua nova terra. O pastor Exaltino, falecido desde 2013, nesse estudo de hoje, deixou a seguinte afirmação também sobre a natureza, sobre o nosso planeta. A lição nos afirma que o trigo não brota espontaneamente e tem que ser cuidado. A natureza nos é benéfica, mas também nos é hostil. A natureza nos é benéfica, mas também hostil. Ela nos dá água e alimento, mas também terremotos, secas, furacões. Ela não é sábia, como diz, por exemplo, a ecolatria moderna da nova era. Não tem uma sabedoria própria, ela é uma força cega e irracional. Então ela depende da sujeição do homem. Deus, né, deixou a terra para o homem a sujeitar. Então ela depende da ação do homem, ela sofre e tem consequências o impacto das ações do homem sobre a natureza. Ou seja, devido à interferência do homem à natureza, toda essa foi e continua sofrem alteração em seu curso. Ao passo que a própria Bíblia, o próprio autor, né, nos afirmou que ela nos é hostil. O próprio pastor Exaltino nos afirmou que ela nos é hostil. Ela nos fornece aquilo que nós necessitamos, sim, mas também ela nos é hostil. Ela nos dá furacões, terremotos, secas, e aqui ainda podemos incluir nos dias atuais, né, doenças, vírus, ou seja, tudo aquilo que vem da natureza por conta da nossa ação, por conta, então, da nossa intervenção no plano de Deus. Nós nos afastamos, nosso pecado nos afastou de Deus, então a sua criação ela foi corrompida. Então devemos entender que definitivamente não é este o lugar que Deus planejou para habitarmos. Deus quer que nós habitemos juntamente com Ele em um lugar melhor, em um lugar bom, em um lugar onde a sua graça esteja reinando. Com isso podemos entender que Paulo tem o objetivo de apresentar um Cristo para além do seu sentido como Salvador pessoal, mas como Salvador, como Senhor sobre todas as coisas. Um Cristo cósmico nos leva então a ter uma cosmovisão cristocêntrica. Se Cristo é cósmico, nossa cosmovisão deve estar centrada em Cristo. Todo o nosso pensamento sobre todas as coisas, todas as variáveis que acontecem, devem levar para Cristo, devem convergir em Cristo. A vinda de Deus ao mundo altera completamente o curso do nosso pensamento, do pensamento. Esse que era 100% Deus e também 100% homem. Ao ser tentado, por exemplo, pelo diabo, a Jesus foi oferecido os reinos da terra, como um tesouro, como um bem material, como uma posse. Quantos de nós, a cada dia, nós não buscamos tesouros, nós não buscamos posses, riquezas nesta terra? Mas Jesus não se preocupava com este reino terreno. Jesus não se preocupava com o reino de posses. O seu reino é universal. O seu reino está para além do nosso planeta, de um sistema solar, de uma galáxia. Ou seja, é maior que qualquer outra designação que nós temos aí de região. O seu reino é para todo o universo. Então ele era senhor de todo o universo. Então ele não poderia aceitar uma simples oferta ali em sua tentação dos reinos da terra. Isso não valia de nada para ele. Tudo vem de Cristo e converge para Cristo. Quando é afirmado que ele é o alfa e o ômega, ele é o início e ele é o fim. Por isso, Paulo afirma na carta aos Romanos: porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Ou seja, glória a Deus eternamente, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então nós vemos no início da criação do mundo, onde Deus fala, façamos a terra, façamos o homem, ou seja, já ali Jesus participava. Lá em João nós vemos que no início era o verbo era Deus e o verbo andava com Deus. Então Jesus já era Senhor desde o início da criação da terra. Em Apocalipse nós vemos que Jesus está preparando, Jesus nos leva a novo céu e nova terra. Então ele é o início, ele é o fim. Então tudo é dele, por ele e para ele. Devemos enxergar o mundo a partir da lente que é Cristo Jesus, uma cosmovisão. Qual lente eu uso para interpretar, para ler, para enxergar o mundo ao meu redor? É uma lente
voltada, centrada em Cristo Jesus. Então, a cosmovisão nossa, ela é cristocêntrica, porque o Cristo, ele é dono do cosmo, do universo ao nosso redor. O novo mundo de Deus. É interessante e muito bem-vinda a analogia realizada pelo autor entre Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, o homem está sendo expulso daquela criação perfeita divina de Deus. Em Apocalipse, o homem está retornando para uma eterna comunhão com Deus, com um novo céu, com uma nova terra. O antigo céu, a antiga terra já não existem mais, que nos é afirmado em Apocalipse. Em Gênesis 2,17, afirma que, porque no dia em que dela comer do fruto da árvore, certamente você morrerá. E em Apocalipse nós temos que não haverá mais morte. Ali não haverá mais morte. Em Gênesis ainda também é afirmado, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, afirmando a mulher, com sofrimento dará à luz aos filhos. Em Apocalipse nós temos que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Então não haverá o sofrimento, não haverá o choro. Lá em Gênesis, o homem estava destinado ao sofrimento, a mulher estava destinada ao sofrimento, à dor. Lá em Apocalipse, Deus nos enxugará as lágrimas, Deus nos tirará a dor. Em Gênesis, com o sofrimento você se alimentará dela, da terra, todos os dias da sua vida. Em Apocalipse, afirma que já não haverá maldição alguma. Então, quando o homem é expulso do jardim, por conta do seu pecado, ele recebe a maldição de ter dores, de ter sofrimento, de buscar alimento. E lá na redenção, quando seremos um povo redimido em Apocalipse, lá não haverá maldição nenhuma. Em Gênesis, ainda, por último, nós podemos ver aqui, não se deve, pois, permitir que ele, o homem, tome também do fruto da árvore da vida e come e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim, mandou o homem embora do jardim. Então ele não poderia estar no jardim onde tinha a árvore da vida, para que dela não comesse. Então por isso foi expulso o homem do jardim de Deus. E aqui em Apocalipse nós temos que no meio da rua principal da cidade, onde converge o rio, onde o rio de Deus chega, no meio dele está a árvore da vida. E ela dá fruto todos os meses do ano, não é uma árvore sazonal, mas é uma árvore duradoura, uma árvore frutífera que dá fruto todos os meses do ano. E os povos chegarão a ela e comerão dela, então terão a vida eterna. Então, em Gênesis, o homem não podia estar perto da árvore da vida para que não comesse dela, não desfrutasse dela. Em Apocalipse, nós nos reuniremos na árvore da vida e dela compartilharemos seu fruto. Também nós devemos entender que qual é o nosso lugar neste novo mundo. Se Deus está preparando para nós um novo mundo, qual é o nosso lugar? Nós temos direito a esse nosso novo lugar, nós podemos fazer parte desse novo mundo de Deus. Então, Romanos 8,17 ainda pode nos ajudar a entender que, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, se estamos participando com Cristo, somos herdeiros também de Deus. Então, se a Jesus, Deus trouxe ele de volta dos mortos, também nós ressuscitaremos com Cristo. Como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, se com ele participamos dos sofrimentos, também participaremos da sua glória. Então, somos herdeiros de Deus por meio de Jesus. E assim faremos parte da igreja triunfante. Então, aqui nesse momento, o autor também nos traz essa ideia de quem é a igreja de Cristo, que hoje nós fazemos parte da igreja militante de Deus. A igreja que está na terra, a igreja que está atuante, ela é militante. Não é uma igreja local, não é uma igreja regional, uma igreja denominacional. É aquela igreja que aceita Cristo, que leva o estandarte de Cristo, que Cristo é o Salvador.
essa igreja, essa reunião de crentes, de cristãos, essa é a igreja militante de Deus. E um dia nós faremos então parte da igreja triunfante de Deus. Mas fazemos então parte da família de Deus, que luta o bom combate. Enquanto somos igreja militante, somos aquela igreja que luta o bom combate de Cristo. Um dia estaremos reunidos, unidos diante de Deus. E ali então nós seremos a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a igreja que venceu o mundo, a igreja que venceu o diabo. Então, aqui nós também nos é mostrado que a vitória em Deus, ela é certa. Nós fazemos parte da igreja militante e seremos a igreja triunfante. Não é aqui uma espera de dúvida, mas uma espera temporal, por tempo. Então, mesmo ainda por vir, sabemos que o diabo será derrotado e lançado ao mar de fogo. O diabo já está derrotado em um tempo futuro, mas já está derrotado. A igreja de Deus triunfará por meio de Jesus Cristo. A igreja militante de Deus triunfará por meio de Jesus Cristo. Como lemos nas palavras ainda do autor, o autor ainda afirma que a salvação é mais que a libertação do fogo do inferno. Salvação vai para além da libertação do fogo do inferno. É a identificação com Cristo. É o lugar de honra no novo mundo do Senhor. É para onde iremos também após este mundo. Nós desfrutaremos desse novo reino, desse novo mundo. Em Cristo somos mais que vencedores. Então aqui ainda temos a afirmação de Romanos 8,37, que em Cristo somos mais que vencedores. E ainda nós podemos entender, assim, como por fim compreender o Cristo cósmico, um Cristo que vai para além das nossas vidas. Então nós podemos também trazer uma canção, uma música, que nos fala, quão formoso és, Rei do Universo. E essa canção nos afirma, quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ou seja, como é maravilhoso estar diante daquele que é Senhor de todo o universo. É este Senhor que nós cremos, é neste Senhor que nós temos a nossa salvação. Nós cremos neste Rei, Jesus, o Rei do universo, e fazemos parte desse reino. Não um reino carnal, mas sim um reino espiritual, um reino eterno. Que possamos compreender, então, que o pecado é um desastre. O pecado afetou todo o mundo criado, corrompeu todo o mundo criado. Então, todo o mundo sofre por conta do pecado. A obra de Cristo é destruir o pecado, é acabar com o pecado. Cristo levou sobre si, aniquilou o pecado, venceu a morte. Então, devemos crer neste Cristo como nosso Senhor. Esperamos não como dúvida, mas com paciência. A nossa espera não é aquela esperar se, não. Esperar quando vai acontecer o dia em que habitaremos com Cristo no novo amanhã, preparado para o seu reino, para o seu povo. Então, o dia em que de fato ocuparemos, estaremos diante de Deus no seu novo reino. Que possamos orar a Deus, que por meio de Jesus façamos parte desse reino, um reino maravilhoso, um reino que é preparado para os filhos de Deus. Que possamos abrir nossos corações para que Cristo possa fazer morada em nossas vidas. E com isso venhamos a desfrutar do seu reino perfeito, do seu reino eterno. Então, que possamos orar nesse momento, pedindo a Deus que façamos parte do seu reino. Se ainda não temos aceitado a Cristo como Senhor de nossas vidas, como entendendo que Ele é Senhor do universo ao nosso redor, que possamos neste momento, possamos ainda hoje abrir nossos corações para que esse Jesus, que é Senhor de tudo, é um Senhor tão grande, tão imenso, Ele também bate à nossa porta. Ele quer sentar, quer comer, quer ceiar conosco. Possamos também abrir nossos corações a isto. Vamos orar neste momento? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua presença, diante da Tua palavra.
Que realmente possamos aprender, compreender, ó Deus, que Jesus veio para salvar nossas vidas, mas também Ele é o Senhor de todo o universo ao nosso redor. Que possamos a cada dia estar atentos à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, crendo que Jesus é o nosso Salvador, Jesus tem o poder para nos salvar e que através, por meio de Jesus, temos acesso ao Seu reino, a um novo céu, uma nova terra, no qual é o reino de Deus, no qual é o Seu reino, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que possamos a cada dia buscar a Tua presença no meio de nós. Ser com nossos corações, e se ainda não nos entregamos, se ainda não abrimos o nosso coração, a nossa porta, que Cristo nesse momento venha entrar para habitar conosco, para ceiar conosco, para desfrutar de um novo reino conosco. Possamos entender que precisamos de Cristo para este novo reino, para esta nova terra que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender também, Senhor, aquilo que está ao nosso redor, que possamos a cada dia levar a Ti, Senhor, os nossos pecados, levar a Ti nossas aflições, para que o Senhor cuide de nossas vidas, que possamos ser perdoados em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por este dia, por esse momento de estudo, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos.